Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem. Para nós é mais uma alegria, um motivo de gratidão ao nosso Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui, podendo estar reunidos com os irmãos para podermos aprender mais do Senhor e nos fortalecermos através da palavra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 2, versos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus. Amém? Irmãos, assim como a palavra de Deus diz, nós conhecemos o Senhor, que nós possamos viver nesses dias firmados, alicerçados nele, na palavra, levando do conforto aqueles que precisam, levando uma palavra de esperança, que nesses dias que estamos afastados do templo, nós possamos adorar, buscar o Senhor de fato e de verdade. É isso que vai nos manter de pé diante das circunstâncias que estamos vivendo. Então nós precisamos, como corpo de Cristo, estar unidos, mesmo afastados, através da palavra, através da busca do Senhor. Amém? E que nós possamos também ter um coração gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, pelo cuidado que Ele tem tido com a vida de cada um de nós até aqui. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos reunidos, ó Deus, em seu nome. Que o Senhor possa estar abençoando esse tempo, abençoe, Senhor, cada lar, cada família representada, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando as suas ricas bênçãos sobre a vida de cada um. E que a sua palavra venha de encontro com os nossos corações e receba neste momento, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar ouvindo alguns louvores neste momento, que você possa mesmo estar se colocando diante do Senhor e adorando e agradecendo a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Deus abençoe, irmãos.
palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Toda dor, se dequenu e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se dequenu e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se dequenu e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se dequenu e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se dequenu e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. A nossa vitória está no nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Alguns louvores que têm de fato engrandecido o nome do Senhor e também têm sido bênçãos para nossas vidas. E nós glorificamos o nosso Deus por conta disso. Eu louvo a Deus por sua vida. Muito obrigado porque você está aí prestando um culto ao Senhor. Mesmo que, mais uma vez online, nós estamos orando para que em nome de Jesus isso venha acabar o mais rápido possível, independente de qualquer coisa, porque nós confiamos mais em Deus do que das coisas que o diabo tem colocado aqui,
que com a permissão de Deus, mas nós confiamos mais no Senhor, isso que é o mais importante. Se você puder abrir a sua Bíblia lá no livro de Números, Números capítulo 13, versículo 25. Nós vamos falar hoje sobre quando o medo nos paralisa, o que isso implica para a minha vida, para a sua vida. Lá em Números é um texto eu amo muito esse texto, porque esse texto traz ensinamentos diversos para nossas vidas. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do reconhecimento da terra dos 12 espias e o relatório que eles trouxeram para Moisés. Então dá para a gente aprender muita coisa aqui. Êxodo capítulo 13, versículo 25 em diante. Diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a ele toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Último versículo. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus nessa hora. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, obrigado, porque muitas coisas o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu sustento, obrigado, ó Pai, por tua proteção, por tua provisão, ó Deus, por cada filho, ó Pai. Obrigado por tua casa, ó Deus, mesmo fechada, ela não para, porque nós somos a igreja viva do Senhor, o templo vivo de Cristo, ó Pai. E nós agradecemos a Ti por tudo, ó Deus. Obrigado por tua palavra, que possamos, ó Deus, estar entendendo mais essa porção das Escrituras, ó Deus. Fale conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós vemos aqui os israelitas, eles foram espiar a terra, e foram 12 para espiar a terra, e viram muitas coisas lá. Depois de caminhar pelo deserto, os israelitas finalmente chegam a Canaã. Era uma terra que era prometida já por Deus. Quando nós vemos aqui em Números, no capítulo 13, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. O que os 10 espias não sabiam, que Deus já tinha prometido a terra. Deus já tinha dado a terra para os teus filhos. Então eles não compreenderam essa questão aqui. Então quando eles, como uma medida estratégica, Moisés mandou 12 líderes para essa terra, para ver, para espiar, para avaliar as suas cidades, os moradores. Os 10 espias ofereceram um relatório muito pessimista. Também vimos gigantes. Esse relatório foi até unânime. Os descendentes de Enaque, que é na verdade, e quando há gigantes na terra, gigante ele precisa de muita coisa para se alimentar. Porque é um camarada gigante, grande, então ele precisa de muita coisa. E perto deles, nós somos tão pequenos, eles falando, como gafanhotos. E para eles também parecíamos como gafanhotos. Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente pode perceber que o medo estava visível ali. E a gente sabe que o medo, por um lado, é bom.
Mas o medo excessivo acaba nos paralisando, acaba deixando cada vez mais com medo de toda e qualquer situação. Então a simples visão dos moradores gigantescos da Terra Prometida, como nós vimos aqui, comprometeu o senso de perspectiva espiritual dos 12 espias. E na realidade nós sabemos que a estatura e a força física dos inimigos não deveriam ser ignorados. Nós sabemos disso, isso é um fato. Diante dos inimigos, o tamanho dos israelitas era igual aos do gafanhoto. Por qual motivo então Josué e Caleb, após idêntica a descrição dos adversários, concluíram que os gigantes iriam ser derrotados pelos gafanhotos? Porque eles sabiam que Deus tinha dado a terra para eles já. Ele já sabia disso. Então, o grande motivo parece estar no foco da percepção. Então, como que nós vemos hoje a nossa vida? Como que eu com as lentes, se eu estou olhando apenas com a minha lente aqui, deste mundo, ou com as lentes de Deus? Qual o foco que eu tenho observado na minha vida cristã? Então, somente 2, entretanto, tiveram a coragem. Somente 2 tiveram a coragem espiritual de mudar o foco da situação. Porque eles estavam dando um relatório pessimista para o povo. E o povo começou a se contaminar com um relatório negativo. Por isso que nós dizemos sempre, o pessimismo atrapalha sim. Eu sei que dentro de várias disciplinas por aí falam que o pessimista é bom. Por um lado, um pouco de pessimismo é bom. Por exemplo, você vai construir um carro. Aí alguém vai dizer, mas e se fura o pneu do carro? Como vai fazer? Então o pessimista, por um lado, é bom sim, porque ele vai ajudando, mas sempre não. E se falhar o motor? E se acontecer isso? Então ele vai sempre para o lado negativo. Aí a pessoa que é otimista vai pegando e vai construindo em cima da percepção negativa da pessoa. Só que eu não posso ficar com essa percepção o tempo todo. E que é lamentável hoje é constatar que tantos cristãos vivem dominados pelo complexo de inferioridade. Eles não conseguem viver mais, eles se sentem diminuídos, se encontram esmagados pela baixa autoestima, com a autoimagem distorcida. E quando nós vemos que nós somos imagem e semelhança de Deus. E por causa disso não produzem mais frutos ou qualquer outro fruto para o reino de Deus. Desculpas atrás de desculpas. Nunca assumem responsabilidades. Então quando nós vemos que o medo nos paralisa, é por conta disso. Eu fico paralisado. Qualquer coisinha que acontece é um fardo. Qualquer coisinha que acontece é algo muito grandioso para mim. E eu esqueço de que Deus está no controle da situação. Eu esqueço que Deus está no controle da coisa aqui. Então há muitos que olham para dentro de si mesmos e enxergam-se com as lentes embaçadas. Não conseguem se enxergar direito. Então nutrindo conceitos distorcidos sobre si. E assim tornam-se pessoas amargas. O tempo todo pessoas amarguradas. Não conseguem viver. Por um tempo é normal. Agora ficar o tempo todo amargurado aí já não é saudável. Então há muitos que estão assim, infelizmente, que não sentem mais a vida avançar ou a vida progredir. E não progridem na vida também, infelizmente. Eu gostaria de deixar alguns pontos aqui. Primeiro, quem foram os 10 espias? Quem foram os 10 espias? Primeiramente, quando nós olhamos para a palavra aqui, os 10 espias, eles eram príncipes. Eles eram os mais importantes de cada tribo. Eles pegaram o mais importante e colocou para lá para espiar a terra por 40 dias. Eram homens de valor. Foram escolhidos criteriosamente por serem fortes, por serem inteligentes, por serem líderes. Esses camaradas foram escolhidos. Foram representantes ilustres de suas tribos. Por isso que eles foram escolhidos. Então quem foram esses camaradas, esses 10 espias? Fora Josué e Caleb. Esses homens, príncipes, foram escolhidos, ilustres de sua tribo. Moisés os enviou para conhecerem a terra prometida e depois os relatos vivos. Incentivarem o povo a lutar com bravura na sua conquista. E sabe, às vezes hoje é um pouco complicado isso.
Porque nós vemos no passado, tanto aqui na palavra, como os heróis da igreja, os heróis da fé, por isso que são chamados de heróis e não de covardes, porque eles lutavam com bravura. Hoje, se você coloca alguma coisa numa rede social, você é massacrado pelos covardes, porque os corajosos estão escondidinhos. Os corajosos não têm mais essa bravura que nós vemos na Bíblia Sagrada. Não tem. Enquanto isso, o mal está avançando. Enquanto isso, o mal está indo aí. Nós vamos ficar como gafanhotos mesmo, sem forças. Graças a Deus que tem uma minoria de cristãos que estão preocupados com a igreja. E não são pastores, não são todos pastores, não. Cristãos estão preocupados com a igreja. Pessoas falando de ceia online, não sei o que online, tudo online. Não, é Bíblia. A ceia deve ser compartilhada, deve ser na comunhão com os irmãos. Agora hoje está inventando, daqui a pouquinho sim, todos vão querer ficar dentro de suas casas fazendo tudo através do computador. Na igreja não é assim, na igreja não funciona dessa forma. A gente precisa entender, a gente não pode cair no novo normal que nós estamos ouvindo o tempo todo. Algumas coisas dá para fazer, algumas coisas dá, outras não tem como. Misericórdia, assim, na gripe espanhola, os irmãos, graças a Deus, não tinha internet, graças a Deus. Já pensou se eles ficavam dentro de casa o tempo todo? Já pensou? E ouvindo, dos governos o que eles querem fazer? Deixa eu falar algo, tem um livro chamado A Política de Aristóteles, e lá ele fala que o governo sempre quis o povo na sua mão. E a gente vai ficar à mercê o tempo todo. Isso vai dar ruim. Nós já observamos isso de longe. Não é tudo que acontece que a pandemia não, viu? Nós estamos nos cuidando, nós estamos nos guardando, nós estamos fazendo tudo certinho, os protocolos bonitinho. Agora ficar lançando sempre a culpa nisso, isso aí já é coisa do diabo, não é coisa de Deus. A gente precisa entender isso. Aqui eles lutavam com bravura. Não ficavam com medinho. Postou um negocinho, tira. Não, nós vamos lutar. Nós vamos lutar assim como o povo de Israel lutou, assim como o povo da história da igreja lutavam e como os povos aí estão lutando para fechar a igreja. E o que mais afeta é que os cristãos estão aplaudindo. A gente sabe que existe um exagero por conta de algumas igrejas que não estão seguindo o protocolo. Mas quando está seguindo o protocolo, não tem problema. Não tem problema. Para a gente é cômodo ficar dentro de casa, fazendo culto online? Claro que é. Mas não é bíblico. A gente não quer isso. Me entenda, por gentileza. É cômodo, tá? Graças a Deus está tudo ok, está tudo indo belezinha. Tá bom, mas e aí? E a comunhão com os outros? Como que vai ficar o psicológico das pessoas daqui a um tempo? A gente sabe já. A gente já sabe, infelizmente. Então a gente precisa passar por cima disso. Passaram lá os espias 40 dias. Ficaram deslumbrados com a exuberância da terra. Era uma terra fértil, era uma terra boa, que manava leite e mel. Era tudo quanto Deus havia falado. Eles voltaram da jornada com frutos excelentes da terra. Mas na hora de dar o relatório, pronto. Disseram a Moisés que a terra era boa, mas devorava os seus habitantes. Poxa vida, Deus já tinha prometido dar essa terra para o povo ali. E eles vieram com um relatório pessimista, com um relatório negativo. E por que então, eu prefiro ficar com esse relatório? E por que eles não entraram na terra? Por que somente Josué e Caleb entraram na terra? Porque eles eram otimistas, será? Será porque eles estavam obedecendo, porque aqui na verdade é uma obediência ao Senhor em entrar na terra? Então isso que a gente precisa entender. Disseram que não conseguiam entrar lá. Pelo contrário, morreriam no deserto, comendo pó. Pois lá haviam gigantes, ameaçadores imbatíveis. E não tem problema nenhum. Pode vir gigantes, pode vir governadores, pode vir reis, pode vir quem for. O nosso Deus é muito mais poderoso que isso. E parece que não encaixa aqui dentro, parece que não entendo. Não, mas a gente precisa obedecer. Obedecer o quê? Obedecer partes da pandemia é uma coisa. Agora, obedecer decretos que ferem a Constituição e a Palavra de Deus é falta de conhecimento. Aí já é outra coisa. Eu vi um pastor no Canadá expulsando
expulsando os policiais e os fiscais que foram fechar esses dias. Foram fechar a igreja, ele expulsou, porque ele conhece, ele não é ignorante. E nós ficamos confortáveis, achando que a igreja não é importante. Gente, isso não é saudável, Deus só está observando isso. Isso não é bom, ouça o que eu estou dizendo isso. Ouça o que eu estou dizendo. E aos olhos deles eram como gafanhotos, hoje nós estamos sentindo como gafanhotos. O gigante aí, eu não vejo dessa forma, graças a Deus. Eu não vejo gigante nenhum. Eu não consigo enxergar. Eu vou pelo meu Deus, que Deus determina na sua palavra, eu vou seguir a Deus. Segundo, qual o sentimento diante dessa situação? Eles eram príncipes, mas sentiam-se diminuídos diante dos gigantes. Gigantes aqui pode ser qualquer coisa. Doença, uma batalha que você às vezes não consegue, você olha como um problema muito grande. Um problema gigantesco. Então aqui era isso. Eram pessoas nobres, mas se sentiram desprezíveis. Mas o pior de tudo isso foi que eles conseguiram contaminar todo Israel com o seu pessimismo. E hoje nós vemos nas redes sociais pessoas sendo afetadas pelo pessimismo de outros, que são amargurados, que estão derrotados, que não conseguem avançar mais na vida. Então eles estão passando essa amargura para as outras pessoas, e as outras pessoas estão absorvendo tudo isso. Isso não é bom. E isso acaba acelerando o medo em nossas vidas, acaba paralisando o medo. Mas o que esse medo produz? Eles começaram a dizer, não poderemos subir. Nós não poderemos subir. E se Deus já tinha dado a terra para o povo, como que eu vou falar então que eu não posso subir? Assim eles anularam a palavra de Deus, duvidaram do poder de Deus e só enxergaram os obstáculos. Às vezes hoje é a mesma coisa, nós só vemos problemas, obstáculos, barreiras e muitas outras coisas. E Deus quer dar vitória a cada um de nós. Deus não quer que seus filhos vivam rastejando aqui nessa terra. Não quer de forma alguma. Não se fala tanto em igualdade, então vamos exercer a igualdade. Isso é muito bom. Então eles tiraram os olhos de Deus e olharam para as circunstâncias adversas, para as circunstâncias ruins que estavam acometendo a vida deles. O medo também traz, como eu falei aqui no início, complexo de inferioridade. Gente, quando é complexo, a gente precisa tratar. Falando em complexo, a gente já precisa entrar com tratamento. Nós vemos aqui no versículo 31, a parte B. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. É difícil, é muito complicado. Como que é mais forte do que nós se nós temos Deus? Se nós temos Deus na nossa vida, se Deus já garantiu para a gente que nós vamos ter a vitória em cima disso. De fato, aqui, as cidades que eles deveriam conquistar eram grandes, sim, mas o Deus deles, como o nosso, é o Deus Todo-Poderoso. E não é um Deusinho com D minúsculo, não, é um Deus Todo-Poderoso. Então é importante perceber que quando as pessoas estão contaminadas pelo maldito vírus do pessimismo, elas difamam a Deus e dispensam as suas bênçãos. As pessoas hoje muitas vezes estão assim, elas não conseguem mais alcançar as bênçãos de Deus e também não conseguem receber. E acha que às vezes é obrigação de Deus dar a bênção. Não, Deus não é obrigado, não. Ninguém é obrigado a nada. E se eu não fizer por onde? Eu preciso trabalhar em cima disso, eu preciso trabalhar. Então esse vírus do pessimismo, ele difama a Deus e dispensa as suas bênçãos. Alguns escarnecem das promessas divinas e vivem desanimadas. Você olha para a pessoa, ela está assim, parece que está num velório o tempo inteiro. Você olha para ela e não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala nada. Gente, isso não leva a gente a canto nenhum. As pessoas, não sei se você já viu isso em algum lugar, em qualquer livro que você leu, qualquer vídeo que você assistir, você vai ver. Pessoas desanimadas, ninguém contrata pessoa desanimada. A não ser por um serviço que tanto faz, tanto fez. Mas a gente precisa ter ânimo do céu, ânimo do Senhor.
Então por que isso acomete a minha vida? Por conta de muitas coisas que têm acontecido no decorrer do tempo. E eu não soube lidar com essas coisas. Agora eu preciso lidar com isso à luz das Escrituras. E Deus me ajuda a fazer isso. Deus me ajuda. E, por exemplo, esse texto que nós estamos lendo, ele nos ajuda a fazer isso. Eles eram príncipes, mas se encolheram. A baixa autoestima também tem afetado muito. Eles diziam, e éramos aos nossos próprios olhos também como gafanhotos. A baixa autoestima afeta os cristãos. Infelizmente tem acontecido isso. Fazendo-os sentir incapazes de fazer qualquer coisa no reino de Deus. Muitos deixam de produzir frutos. Aí começa a dar várias desculpas, que nós vemos que é bem visível essa desculpa, e servir a Deus por causa da sua baixa autoestima. Eu não consigo. Quando eu fui para o seminário, eu tinha alguns complexos na minha vida, até fisicamente. E eu não conseguia. Quando o pastor pediu para pregar a primeira vez, eu falei, pastor, eu não consigo. Eu não posso, aquele velho papo. E ele falou assim para mim, então abandona, é melhor você abandonar o ministério. Se você já começou assim, tipo Moisés, né? Quando ele começou a falar que eu não posso, não sei falar, não consigo, então abandona. Só que não fez como Deus, começou a animar Moisés, né? Falou, não, abandona. Aí eu comecei a pensar, falei, não, verdade, a obra de Deus, o que isso tem a ver? Porque ele falou assim, muita gente, às vezes que está aqui, sabe falar muito bem, mas não querem. Então começa a trabalhar nisso, começa a pedir a Deus para que você perca essa vergonha, essa timidez. E eu comecei a trabalhar nesse sentido, para que Deus me ajudasse. E Deus ajuda. Deus ajuda quando nós nos dispomos das nossas habilidades que Ele tem nos dado, dos nossos dons que Ele tem nos dado, para fazer a obra dEle. Então não perca mais a oportunidade espiritual de que Deus coloca diante de você por conta de uma baixa autoestima. Não faça isso. Porque Deus quer o melhor para a tua vida. Deus tem um papo franciscano aí que Deus quer o pior para os teus filhos. Isso é mentira. Isso aqui a gente não vê isso na Bíblia. A gente não vê. Tanto é que quando Jó sofreu, Deus restituiu aquilo que ele tinha. Então a gente não vê isso na palavra de Deus. Por quê? Por conta de tudo isso, de uma visão distorcida de realidade. Hoje nós temos visões distorcidas aí que nós estamos vendo? Temos. Nós vemos pessoas com visões distorcidas? Temos. Mas nós precisamos focar os nossos olhos em Deus. Eram como gafanhotos aos seus próprios olhos. Peraí, alguma coisa está errada aqui. Como eles olharam as coisas? Enxergaram as coisas como o inimigo queriam que enxergasse. Era isso que eles queriam fazer. Então hoje, quando nós argumentamos, quando nós observamos algumas coisas, é isso que o inimigo quer. Que eu enxergue as coisas da maneira que ele quer, não que Deus quer. Então a gente pode pensar nisso e mudar a situação. Então por isso pessoas se arrastam no pó, sentindo-se indigno, até mesmo aqui nesse texto. Menos que príncipe, menos que homens, menos que gente, menos que gafanhotos. Eu me sinto às vezes como um inseto. Gente, momentos ruins nós vamos passar na vida. A Bíblia deixa bem claro isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, Ele está falando aqui que nós venceremos também. Então por que eu vou ficar olhando somente para as coisas ruins? Por quê? Então cuide. Não veja as circunstâncias sobre a ótica de Satanás. Não veja a circunstância tudo que está acontecendo sobre a ótica do diabo. Isso que ele quer é destruir mesmo. Ele e os seus demônios, os seus capachos, eles querem destruir a sua vida, a minha vida. Mas em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. E nós cremos nisso. E a ótica de Satanás, que é uma ótica de fracasso, é uma ótica de derrota, de pessimismo, de desânimo, de revolta. É uma sensação de que tudo está perdido. Não está perdido não. Porque Deus tem nos dado a capacidade, a inteligência vinda dos céus, a sabedoria lá do alto, para que possamos passar por esse tempo de uma maneira mais agradável possível aos olhos do Senhor. Então pare de olhar
para onde você esteve. Isso aqui é uma frase que às vezes tem na internet aí, que é um autor desconhecido. Pare de olhar por onde você esteve e comece a olhar aonde você quer chegar. Eu não posso ficar parado o tempo todo. Pronto, estacionei. Pronto, já fiz, concluí o meu curso, terminei alguma coisa, acabou, morreu o assunto. Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso ver para onde eu quero chegar, juntamente com o Senhor. Deus à frente, Deus à minha frente, me orientando, me direcionando. Tem tudo isso. Olha só, repara bem no seu círculo de amizade, ou até mesmo nas redes sociais, que a nossa conversa revela se eu sou um vencedor ou um perdedor. Eu sei que às vezes, hoje fica um pouco banalizado esse tipo de conversa, porque é o tempo todo falando sobre isso, mas a Bíblia também relata sobre essa questão. Perdedores dão importância aos seus problemas. É o tempo todo exaltando o seu problema. Vencedores falam sobre as suas possibilidades de sucesso, ou de ser bem sucedido em todos os aspectos. Perdedores discutem os seus obstáculos o tempo todo. O tempo todo eles estão discutindo os seus obstáculos. Pode reparar, comece a observar na questão, no discurso de uma pessoa desanimada, que se sente derrotado. Mas se você se sente assim, há uma solução para você. Porque às vezes a pessoa chega apenas com problemas e mais problemas, ela não consegue ver uma solução. E se a gente consegue ver uma solução, a gente precisa passar para essa pessoa. Mas a gente precisa falar. Vencedores falam de oportunidades. De oportunidades. Se você perdeu alguma oportunidade, você pode ter certeza que outro vai pegar. Outro vai ser agraciado com a oportunidade que você perdeu. Por isso que a gente precisa estar atentos. Por isso nós precisamos estar cada vez mais observando o que está acontecendo. Perdedores falam de doenças. Vencedores falam de saúde, porque eles praticam a questão da saúde, tanto na alimentação, no exercício físico e etc. Por conta disso, já o perdedor não, ele não fala isso. O perdedor, quando eu quero dizer, é o pessimismo. É o pessimista, tá bom? É nessa questão. E nós estamos assim, de pessoas rodeadas de pessoas pessimistas, falando isso o tempo todo. E se eu não tomar cuidado, eu entro na onda. Sabia disso? Nós entramos na onda. Perdedores falam das façanhas do diabo o tempo todo. Eles vão falar sobre isso. Vencedores falam das vitórias que Deus tem dado. Das vitórias que Deus tem conquistado por nós. Perdedores falam como vítimas. E o vitimismo hoje está em alta, a gente sabe disso. Só que vencedores não, eles falam como vitoriosos. Então, se eu quero ser alguém vitorioso, eu vou me aproximar de pessoas vitoriosas, de pessoas que sabem trilhar o caminho. Eles já sabem por onde alguém abriu o caminho para eles. Então, a gente precisa trilhar. Por que de repente ninguém gosta de falar comigo? Porque eu não dou brecha. Eu não consigo conversar, porque eu sou um pessimista. Eu sou um vitimista da sociedade, coitadinho de mim. Então isso atrapalha também. Então o medo paralisa até nessa questão. Perdedores têm uma mentalidade de escravos. Quando nós vemos, até mesmo dentro da palavra de Deus. Só que vencedores têm uma mentalidade de filhos. Quando eu entendo isso, a minha vida é totalmente transformada e totalmente mudada. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, quando Cristo me alcançou, eu cheguei com uma visão totalmente distorcida de Deus, totalmente derrotado, um pensamento que não me levava a canto algum. Então isso fazia definhar a minha alma. E eu clamava ao Senhor: Pai, me ajude, me ajude. E as pessoas dizendo: olha, Deus não vai te ouvir. E de repente, Deus colocou o meu irmão, ele foi à igreja, Cristo o alcançou e ele falou de Jesus para mim. E o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Isso que está fazendo falta hoje em dia. Os cristãos parece que quando chega a palavra, e para aqui, eu não transmito mais para as outras pessoas. Aí o que eu falo para as outras pessoas? Olha, leia este livro aqui,
que você vai ver que você é mais esperto do que o diabo. Olha, leia esse livro aqui que você vai ver que tudo isso que se dane, que tudo isso que vai para o inferno, isso aí não muda a vida de ninguém. O que muda é o Evangelho, o que muda é Jesus Cristo. Então isso está faltando nos nossos dias. Não adianta nada eu chegar nos lugares e ficar com cara feia, porque isso aí vai dar a entender que eu estou com fome. Só isso. As pessoas não vão gostar. As pessoas não gostam que eu chegue com cara feia nos lugares. E eu fico lá desanimado, não tem papo nenhum, também porque também não busca, né, o conhecimento e fica ali. As pessoas não gostam. Gente, eu estou dizendo isso porque a gente precisa dar uma arribada como evangélicos. Eu lembro que antigamente as pessoas tinham a visão dos evangélicos como ignorantes, pessoas burras, e eu me incomodava com isso. Quando eu cheguei, eu falei, mas eu não vejo isso, eu não tenho percebido isso. Mas porque tinha alguns que tinham. Alguns eram contra, por exemplo, você ir estudar numa faculdade, estudar num seminário, era contra. Mas por conta de pessoas que colocavam isso, porque isso não está na palavra. Porque senão nós não víamos como Salomão, o homem mais sábio de toda a Bíblia, pessoas que já em Gênesis estudavam matemática, engenharia e muitas outras coisas. A Torre de Babel, como que era construída a Torre de Babel, precisava ter inteligência, precisava ter sabedoria. Então a gente precisa compreender esse tipo de coisa. Agora deixa eu falar algo para você. Você é criação de Deus. Você não foi feito por Satanás, nem pelo diabo, nem por diabo a quatro. Deus te criou. Deus te fez como uma pessoa vitoriosa. Então você é valioso para Deus. Não importa o que as pessoas falam de você. Você para Deus é muito valioso ou valiosa. Entenda isso, coloque isso na cabeça e você vai ver como que vai mudar a sua vida. Haja de acordo com isso. Viva de acordo com isso que nós estamos falando aqui, ó. Como assim como os 10 espias viram o pessimismo, Josué e Caleb dizendo, ei, parou. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Porque Deus já prometeu a terra, então, porque eles estavam sendo contaminados. E quando nós vemos assim, aqui no capítulo 14, a reação do povo e também o seu castigo. Por isso que eu estou dizendo, se de repente alguém pode estar chateado, né? Não, porque eu sou pessimista, eu não estou gostando desse discurso. Veja bem, aqui nós vemos um castigo para os pessimistas. Então é algo bíblico. A murmuração é algo bíblico. Quando nós olhamos em Números 14, versículo 27, fala assim, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus dizendo, tenho ouvido a murmuração que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes, por toda a minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Vocês estão reclamando, estão murmurando, tudo bem, tranquilo. E Deus vai e age. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos muitas coisas na palavra que fala contra o pessimismo. Então, eu preciso entender que o medo tem me paralisado, mas eu posso vencer o medo. Então pare de ficar se diminuindo a si mesmo o tempo todo. Sabe, que eu sou um coitado, eu não consigo, eu não vou. Tem que fazer por onde? Não adianta nada falar que é um coitado e não fazer nada. O que eu faço para mudar? A gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Parar de dizer coisas do tipo, eu não posso, eu não consigo, eu sou um estúpido, eu sou um imbecil, eu sou burro. E vai falando isso o tempo todo, isso é chato. Isso é chato para a pessoa mesmo que está dizendo isso. Então isso não é bom, isso não é legal. Isso não traz nada para a gente. Como está a sua vida nesse exato momento? Como você tem vivido? Como um vitorioso ou como um derrotado? Você é um otimista ou você é um pessimista? Ai, que legal! Muitos filósofos da antiguidade eram pessimistas. Entra na onda deles e esquecem Deus, tá? Entra na onda desses pessimistas e esquecem de Deus. Aí você vai ver como que eles viviam. Alguns, artistas plásticos até, artistas... nós vemos no meio das artes que se suicidaram, pessimistas. Não, mas era muito bacana, muito legal, eu vou ver a biografia dele e vou fazer o que ele faz. Isso não é saudável, irmãos. Isso não é saudável. Não é porque o camarada foi, aos olhos do mundo, um grande pensador, mas olha só o que Deus fala.
Quem é Deus? Quem é Deus? Então hoje, infelizmente, os cristãos estão exaltando mais essas pessoas do que o próprio Cristo. Você é príncipe ou você é gafanhoto? Você é príncipe? Como você está se sentindo hoje? Como um príncipe, uma princesa do Senhor, ou como um gafanhoto que as pessoas olham e você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo? Isso não provém dos céus, isso não provém do Senhor. Então, portanto, é hora de tapar os nossos ouvidos para vozes do pessimismo. Pessoas chegam com aquele papinho, né, que já deu, já foi, já ficou no século passado, que ninguém mais quer ouvir papinhos mais, isso já deu. E nos erguer com a santa ousadia, uma ambição santa, porque eu sei que essa palavra também está desgastada, né? Mas a gente precisa ter uma ambição dos céus para ter uma vida vitoriosa. Eu preciso erradicar do meu coração essa semente maligna, que é de uma síndrome, que muitos falam da síndrome do gafanhoto, da síndrome desse medo que tem paralisado os cristãos. A confiança no Senhor é a cura para vencer qualquer síndrome, qualquer medo. A confiança em Deus, em Cristo. Não adianta nada eu falar que confio, mas nas minhas ações, nas minhas atitudes, eu não confio. Aí não vai resolver muitas coisas. Há 3 princípios que nós vemos, de um modo geral, de Deus. 3 princípios de Deus que nós não podemos esquecer. Primeiro, você não é o que você pensa que é. Você não é o que pensa que é. Segundo, você não é o que as pessoas dizem que você é. E terceiro, você é o que Deus diz que é. Se Deus falou que você é vitorioso, haja de acordo. Comece a desenvolver as suas habilidades que Deus tem te dado, os seus talentos, os seus dons. Sabe, muitas vezes nós sabemos fazer muitas coisas, mas para Deus eu não consigo fazer. Para Deus eu não consigo fazer. E a gente precisa, até mesmo ir fora. De repente eu paraliso na minha vida por conta do medo. Por conta do medo eu não consigo fazer mais nada, a minha vida trava. Aí eu começo a fazer o quê? Observar vencedores, observar pessoas que vencem na vida, observar pessoas com uma carreira vitoriosa. E só observo e não faço nada para mudar a minha vida. Então vamos mudar. Não vamos ser como esses espias, esses 10 espias, com um relatório pessimista. Sabe, a gente sabe que às vezes acontecem coisas, mas eu não preciso ficar passando isso. Quando alguém chegar perto de você e disser, oi, bom dia, responda, bom dia. Não precisa baixar a cabeça e ter medo da pessoa. Eu já trabalhei em algumas empresas e as pessoas diziam isso. Olha, não, esse chefe aí, ele é muito... Não, eu ficava o melhor amigo do chefe, isso não era puxa-saquismo, eu ajudava. Eu ajudava em muitas áreas que a pessoa tinha dificuldade, vinha e perguntava para a pessoa ali, o menos ali, né? O menos ali. Então não fique pensando que há pessoas, porque você ouviu de alguém que aquela pessoa é intocável, aquela pessoa não dá para chegar perto. Não, isso não existe, gente. Isso não existe. Existem pessoas boas, sim. Às vezes ela só está agindo na função dela. Entende? Então a gente precisa colocar a nossa confiança em Deus, os nossos olhos em Deus, e você vai ver como que muda. Não fique com medo dessas coisas que você está ouvindo o tempo todo. Não fique com medo. Prioriza a tua vida sobre a palavra de Deus. Tenha o seu devocional, ore ao Senhor todos os dias, leia a palavra de Deus e você vai ver como que vai mudar. Não fica só observando leitos não, tá? Porque a gente sabe como que está e o que vai gerar isso, a gente já sabe. Então não vamos entrar nesse assunto. Mas vamos orar para que pessoas que estão internadas, infelizmente, que acontece e existe de fato, nós vamos orar por isso e também por aqueles que têm oprimido o povo. Nós falamos aqui do domingo passado. Estão oprimindo ainda. Gente, Satanás não está brincando. Já percebeu sobre isso? Você já viu sobre isso, que Satanás não está brincando com ninguém? Ele não está brincando. Estão aí, ó. E tem poder. Aí o cristão que defende que não, o cristão não pode ter poder nenhum, não pode estar em canto nenhum, tem que ficar lá na sua casa, ele vai sendo acometido das decisões lá de cima. Parabéns para nós cristãos que não vão para cima. Não enfrentam o inimigo. Fica aqui, com medinho.
com medinho e a vida vai passando. E a obra do Senhor parada. Pessoas, todos dizendo, eu sou a igreja. É claro que você é a igreja, eu sou a igreja. E para aquelas pessoas que precisam de conversão, como que vai fazer? E se a igreja não está dando um bom testemunho, como que a pessoa vai ouvir de Cristo? É só uma pergunta. Como que ela vai ouvir do Senhor? Se às vezes a igreja está fechada e a igreja que sou eu não tenho dado um bom testemunho, como que funciona? Como que as pessoas irão para o céu? Eu gostaria de... Isso é uma indagação que eu tenho. Entende? Então vamos pensar um pouquinho além, um pouquinho mais adiante para a gente ver que isso, o diabo está levando vantagem. Isso ele não vai ganhar, porque eu sei que tem os remanescentes estão se levantando e vão se levantar. E eu estou junto. Eu estou junto. Irmãos, isso aqui não é uma mensagem de revolta, não é uma mensagem de ódio, não é uma mensagem de nada disso. É uma mensagem para abrir os nossos olhos, para abrir os olhos de cada um de nós. E nós solidarizamos com cada pessoa que está internada. A gente sabe que, como eu falei aqui, ninguém está fechando os olhos para a realidade, porque isso é pura ignorância. Falar que o vírus não existe, isso é ignorância. Infelizmente, pessoas estão internadas, pessoas estão sofrendo, e não somente com o vírus, com muitas outras coisas também. Vamos orar pelo comércio, nós solidarizamos também com o comércio, porque é difícil, nós temos muitos conhecidos aí que estão com as portas fechadas e estão, infelizmente, às vezes nem tendo o que comer direito. Então nós vamos orar e nós cremos que Deus tem curado vidas, tem curado pessoas, isso louvado seja Deus, e eu oro para que o Senhor cure a sua vida também, tanto na sua vida física, como também na sua vida psicológica e espiritual principalmente. Vamos orar então, irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, obrigado por esse tempo, ó Pai, que o Senhor tem dado na vida de cada um. Ó Deus, estamos passando por uma situação tão difícil, mas nós sabemos que o Senhor tem o total controle em Suas mãos, ó Pai. Abençoe cada vida nesta hora, ó Deus, que está prestando um culto ao Senhor, ó Pai, mesmo que online, ó Deus, porque o nosso desejo é estar em comunhão com os irmãos na Tua casa, no templo do Senhor, ó Deus, e que isso venha voltar o mais rápido possível, ó Pai. Ó Deus, que nós sabemos que também pessoas que infelizmente estão sofrendo, ó Pai, com essa enfermidade, ó Deus, que eles recebam a cura em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nos ajude também, ó Deus, cada um de nós, nos proteja, ó Deus, contra esse maldito vírus, ó Pai. Que eu sei que é o Senhor que permite, mas nós sabemos que veio para destruir também, ó Deus, muitas famílias. Infelizmente, ó Pai, nós sabemos disso. Ó Deus, mas que o Senhor venha nos dar sempre um desejo de vencer, um desejo, ó Pai, de sermos cada vez mais, assim como o Senhor, vitoriosos, ó Pai, em Cristo Jesus. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir mais um louvor, depois nós vamos orar mais uma vez. Amém? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus.
alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, comece a ver a luz do Senhor brilhando a teu favor, querido. Levante as suas mãos e declare: subir o teu som. Adore aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que pode fazer um milagre na tua vida. Levante a sua voz e faça subir o teu som. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém, irmãos? É muito bom, né, sermos abençoados através de louvores ao Senhor. Nós vamos estar orando neste momento por nossas casas e por nossas famílias. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, louvamos ao Senhor e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado a Deus por cada família representada, que o Senhor possa estar derramando as Tuas bênçãos, Senhor, das Tuas misericórdias em cada lar. Visite, Senhor, cada lar neste momento, acampe os Seus anjos ao redor, Senhor, de nossas casas, proteja, livre, Senhor, de todo mal, que cada um, Senhor, dos Seus filhos, dos Seus servos, ó Deus, possa sentir o Seu cuidado, Senhor, a cada dia, que a cada amanhecer nós possamos ser sustentados, Senhor, pela Tua graça, pela Sua misericórdia, ó Deus, e seja abençoando, ó Deus, aqueles que se encontram, Senhor, nos leitos neste momento, que o Senhor possa estar fortalecendo, levando da Sua cura, Senhor, em nome de Jesus. Esteja com cada família, Senhor, que tem passado por dias difíceis, Senhor, na luta, Senhor, contra essa doença, que cada um, Senhor, venha ser sustentado pelo Senhor, que cada um, Senhor, possa mesmo estar sentindo, Senhor, o Seu cuidado, Senhor, em cada momento, ó Deus, em nome de Jesus. Esteja, Senhor, com cada médico, com cada enfermeira, Deus, com cada um que trabalha na área de atendimento, Senhor, com aqueles que trabalham na área de limpeza, Senhor, dos hospitais. Deus, cuide, livre, Senhor, a vida de cada um deles, cuide, Senhor, de suas famílias, fortaleça, Senhor, cada um desses queridos, ó Deus, que estão na linha de frente, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles, ó Deus, que tem cada dia se esforçado, Senhor, para cuidar de cada um, ó Deus, que precisa, Senhor. Esteja, Senhor, colocando as Tuas mãos, Senhor, na vida daquelas famílias que têm sofrido a perda, que o Senhor possa estar levando o Seu conforto, Senhor, revigorando as forças, ó Deus, e que mesmo em meio, Senhor, ao sofrimento, que mesmo em meio à luta, Senhor, ao luto, que cada um possa mesmo estar colocando os olhos firmados em Ti, sabendo, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Nós louvamos o Seu nome, porque até aqui o Senhor tem cuidado e fortalecido o Seu povo, e nós Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, irmãos, graças a Deus, eu louvo a Deus muito por sua vida, uma semana abençoada em nome de Jesus, e que você seja guardado e protegido pelo Senhor.
tá bom? E nessa semana, quarta-feira, nós temos os nossos cultos às 20 horas. Infelizmente, alguns não estão cultuando ao Senhor, mas Deus sabe todas as coisas, né? Quem quer o crescimento espiritual vai ser vitorioso. Lá na frente vai ver muitas coisas que Deus vai fazer por elas. Assim como Deus tem feito por nós, por nossas vidas. Nós somos exemplos disso. Nós somos um exemplo clássico disso aí. Então, priorize o teu tempo com Deus. Priorize, você vai ver como que Deus vai mudar a sua vida. Não estou dizendo financeiramente não, estou falando em todos os aspectos. Tá bom? Porque a conta uma hora ou outra vai chegar. Mas que você tenha uma semana de vitórias mesmo, uma semana abençoada. Levante suas mãos ao céu, se você pode. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até mais.